Seja muito bem-vindo ao Review, eu sou o Pedro Pamplona, você está nesse canal de teologia e livros e hoje nós vamos continuar a nossa série sobre o Lit, um guia cristão para a leitura de livros. Nós vamos tratar hoje sobre o capítulo 2 desta obra de Tony Rank. Se você não assistiu o vídeo anterior sobre o capítulo 1, eu recomendo que você volte e assista, porque nós vamos continuar o conteúdo a partir dele. Vamos começar agora o capítulo 2, subtítulo Com o Pecado Pessoal e o Evangelho Moldam a Nossa Leitura. Tony Rank começa esse capítulo com uma história dizendo que ele gostava muito de ler a Bíblia, ele lia muito rápido, grandes porções da Bíblia, e ele anotava todos os mandamentos de Deus, passava um marca-texto onde havia todos os mandamentos de Deus. Mas ele percebeu que, mesmo fazendo essa leitura, mesmo conhecendo todos os mandamentos direto da fonte, ele não via resultado na sua vida. Ele não estava se tornando um homem mais piedoso, essa leitura não estava transformando a vida dele. E então eles perguntam, por que isso? Por que o fato de eu ler não está fazendo tanta diferença? Qual é o meu grande problema? Ele percebeu que ele estava lendo correto, que ele estava fazendo marcações corretas, que ele estava se dedicando à leitura. Então, havia algo mais por trás disso, e ele identifica dizendo o seguinte: meu problema estava em que eu lia a Bíblia com os olhos vendados. Havia uma venda sobre os olhos dele, ele ainda não tinha percebido isso. Então, o Tony Rank vai começar a falar do capítulo 1, onde ele diz que Deus escreveu a lei nas tábuas de pedras, e foi Deus que começou essa história do relacionamento entre o cristão, entre o povo de Deus e os livros e a leitura. E ele diz que aquelas palavras sozinhas não iriam transformar a vida das pessoas. Não era simplesmente porque agora eles poderiam ler uma lei, que eles obedeceriam a lei, que eles entenderiam para onde a lei está apontando. Não, era necessário algo mais, era necessário uma obra de Deus, era necessário uma obra do Espírito na vida deles. Então, ele está afirmando aqui que não é só pelo fato de ler que nós vamos ser transformados. Não é simplesmente o passar os olhos e conseguir interpretar ou entender as palavras que vai mudar as nossas vidas. Nós temos um grande problema na leitura chamado pecado. E ele diz aqui o seguinte: o pecado cega os corações para a glória de Cristo. E quando a glória de Deus não é vista, as vidas permanecem sem mudança. Então nós precisamos ver a glória de Jesus para ser transformados por Jesus. E o pecado está nos cegando para isso. Há um texto que fala exatamente disso aplicado à leitura da lei. É 2 Coríntios, capítulo 3, versos 14 e 15, que diz assim: pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Um pouquinho mais à frente, de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Paulo está falando que há um véu do pecado sobre os olhos dos judeus que leem a lei de Moisés, não conseguem entender que elas apontam para Jesus, não conseguem entender o propósito da lei, porque eles estão obscurecidos pelo pecado. E assim acontece conosco também. Nós lemos a Bíblia, nós lemos outros livros, e se não tivermos o Espírito Santo atuando em nós, isso não vai fazer diferença. A leitura é uma obra sobrenatural de Deus. A leitura transformadora que a gente está se referindo aqui é uma obra do Espírito Santo de Deus. Então é necessário conversão, é necessário regeneração, se nós quisermos ser transformados pela Bíblia. É necessário oração para que o Espírito esteja atuando nas nossas leituras bíblicas e de outros livros teológicos. Então o Tony Rank continua dizendo assim: a maior das necessidades do pecador é enxergar a luz da glória de Cristo, mas isso requer mais do que uma Bíblia na mão. Isso requer um ato poderoso do Espírito de Deus no coração. Então nós dependemos dessa iluminação do Espírito que é feito nos filhos de Deus. Então se você está vendo esse vídeo, não tem certeza da sua salvação, ore sobre isso, arrependa-se, creia no Senhor e você vai ver que as suas leituras vão começar a fazer sentido, que o Espírito Santo de Deus vai aplicar o que você lê ao seu coração e transformar a sua vida. Ele diz assim:
É possível ter memória fotográfica e capacidade de se lembrar de tudo que você já leu com uma recordação impecável. Mas se o Espírito de Deus ele não alcançou e descobriu o negro véu que está sobre seu coração, a verdade eterna será densa escuridão para você. Você pode ver a palavra em uma fria página de papel, mas você não sentirá o brilho ardente da glória de Cristo, não experimentará a vida eterna. E ele continua: o dia em que você é iluminado, em que Deus remove o véu do seu coração e revela a glória do seu Filho, é uma experiência que transforma radicalmente sua vida. E contemplar a glória de Cristo transforma a maneira como você lê os livros, qualquer livro. Então é esse encontro com Jesus, é esse habitar do Espírito que muda a nossa forma de ler. Se somos obscurecidos pelo pecado, o Evangelho abre nossos livros para que a nossa leitura passe agora a ser transformadora, né? E o Tony Rank conta aqui como Jesus fez isso com ele, como ele passou a ver a glória de Cristo e ler os livros buscando a glória de Cristo em cada livro, seja livro teológico, seja livro de ficção, seja livro de outras áreas do conhecimento. O cristão busca ver a glória de Cristo naquilo que ele lê. E ele vai dizer que isso vai resultar em duas coisas. Primeiro, as leituras vão formando a mente de Cristo em nós, né, através do discernimento. Olha como ele coloca isso, que é muito interessante. A fé em Jesus traz um benefício de importância crítica para o leitor cristão: discernimento. E discernimento, ele vai definir aqui, é o seguinte: é a habilidade de fazer três coisas. A habilidade de pôr à prova todas as coisas, todas as leituras, todos os livros, de ficar com o que é bom, de afastar-se de toda forma de mal. Então, aqui está o discernimento: pôr à prova, reter o que é bom, ficar com aquilo que é bom, afastar aquilo que é mal. Quando fazemos isso, estamos desenvolvendo a mente de Cristo através de qualquer leitura, qualquer mesmo, porque toda verdade é verdade de Deus, toda verdade da criação traz glória a Jesus Cristo. Então, quando nós identificamos essa verdade, seja em qualquer livro que seja, estamos vendo a glória de Cristo. O Espírito Santo está trabalhando nas nossas mentes para o desenvolvimento da mente de Cristo, que discerne, né, que está se aproximando cada vez mais de Jesus Cristo. Olha o que ele diz aqui: a graça de Deus em nossas vidas é o fundamento de todo o nosso discernimento. O discernimento cristão começa quando o véu é removido e contemplamos a glória de Cristo. Então, você precisa de discernimento, você precisa do Espírito Santo de Deus. Uma vez que Deus iluminou os nossos olhos espirituais, Tony Rank continua escrevendo, podemos ler livros para o benefício de nossas almas, sejam eles os 10 Mandamentos, uma enorme teologia sistemática, um poema de John Donne, as Crônicas de Narnia de C.S. Lewis ou um texto de microbiologia. Para lermos qualquer um deles, com benefício eterno, precisamos contemplar a glória de Cristo. Sua glória repousa na base de todo conhecimento e ensino sadio. Então, qualquer livro que você lê, se você é um filho de Deus, se o Espírito está agindo em você, essa leitura vai ser transformadora quando nós estamos tentando identificar, buscando e contemplando a glória de Cristo nessas leituras por meio do Evangelho que nos transformou. A segunda transformação que esse tipo de leitura nos dá é a comunhão com Cristo. Okay? Então, quando o Espírito Santo nos transforma, quando a regeneração acontece, ela não nos deixa do tipo mais inteligentes, não aumenta o nosso QI no sentido de que nós vamos conseguir ler mais do que os outros, entender mais do que os outros, qualquer tipo de leitura. Nós vamos ter uma memória fotográfica agora, uma memória super aguçada para não esquecer do que nós lemos. Não é isso. Mas nós vamos ter comunhão com Cristo por meio das leituras, né? Diz assim, a leitura cristã de livros nunca é uma experiência solitária, mas um convite aberto para a comunhão com Deus. A verdadeira diferença em nosso conhecimento não se encontra no que nós sabemos, mas por que sabemos. Os cristãos aprendem a ter comunhão. Então, talvez você leia um livro e um não cristão entenda mais esse livro do que você. Isso é muito comum. Talvez você leia um livro de ciências e há cientistas que entendem muito melhor do que você. Se eu ler um livro de ficção, pessoas vão entender muito melhor que você. Você lê até a Bíblia e livros de história, livros de teologia, e tem pessoas não cristãs que vão conseguir entender aquelas proposições melhor do que você. Mas você que tem o Espírito é chamado à comunhão com Deus por meio da leitura. E isso faz toda a diferença. Então, o Tony Rank está colocando esses pontos aqui para nós.
O pecado nos cega para a leitura transformadora, o Evangelho abre nossos olhos, nos dando a mente de Cristo, a mente que é capaz de discernir e crescer, né, em Cristo, e nos chamar também à comunhão por meio das leituras, porque nós estamos buscando reconhecer a glória de Cristo em todas as coisas que lemos. E isso é muito bonito, muito belo, isso faz parte de uma teologia da leitura. Então, para finalizar, volte para aquele texto de 2 Coríntios capítulo 3 que eu citei aqui, e ele vai continuar dizendo assim, né, Paulo escrevendo, né, até hoje permanece o véu, quando é ali da antiga aliança, ele não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Esse é um texto, inclusive, muito mal utilizado, né? Como se a gente pudesse fazer tudo na presença do Espírito, mas o que o texto está dizendo aqui é que onde o Espírito do Senhor está, nós conseguimos ler e entender a partir da glória de Cristo, a revelação de Jesus. Nós conseguimos ler a lei e ler outras coisas, nós conseguimos ler a vida por completo e pelo Evangelho enxergarmos a glória de Cristo, então sermos transformados. É isso que a Bíblia chama de liberdade, liberdade do véu, da cegueira, do pecado. Isso transforma as nossas leituras, isso é, de novo, né, teologia da leitura. Antonio Rank vai encerrar em dizendo exatamente isso. Uma vez que enxergamos a sua glória, nosso hábito de leitura, a maneira como lemos os livros, será transformado de modo permanente e eterno. Okay? Então espero que você tenha aprendido mais uma vez com esse capítulo. Nós estamos numa série, vamos continuar com os outros capítulos aqui no review, que você acompanhe. Se inscreva no nosso canal para continuar assistindo nossos vídeos aqui, para ser avisado, né? E comente aí se você gostou, o que você acha desse capítulo, quais são os aprendizados que você teve. E eu quero continuar recomendando o Leite aqui para você, esse guia cristão para a leitura de livros. Tá bom? Então até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe, que Deus continue te mostrando a sua glória através das leituras. Valeu, gente!